A bússola sozinha não mostra o caminho. Ela aponta o norte, mas cabe ao viajante interpretar o terreno, o clima e o momento certo de avançar. Assim também a conduta cristã, princípios imutáveis, caminhos que podem ser diferentes. Conduta cristã, esse é o tema da nossa meditação de hoje. E o verso: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo 3, verso 16. Porque ensinamos a guarda do sábado conforme Êxodo 20 e não apedrejamos quem transgride esse mandamento conforme Números 15. Forte isso. O que a palavra de Deus diz sobre os dilemas modernos como aborto, eutanásia, transgêneros? Estaríamos às cegas quanto a essas questões? Talvez ajudaria se entendêssemos o que são ética e moral à luz da Bíblia. Embora se tratem de conceitos recentes, sua essência está presente no livro sagrado. De modo geral, a ética seria o estudo e a reflexão sobre os princípios da moral. Ou seja, moral seria cumpra-se e ética o pense. A ética lida com princípios imutáveis, enquanto a moral trata de situações específicas. Considere o princípio da reverência. Esse é um dever universal e pode ser aplicado contextualmente. Por exemplo, ao entrar em uma igreja cristã, é adequado tirar o chapéu. Em uma sinagoga, é apropriado colocar o chapéu. E em uma mesquita, é considerado respeitoso tirar os sapatos. Percebeu? O princípio permanece o mesmo, mas sua aplicação muda de um lugar para o outro. Situações distintas demandam aplicações diferentes da lei. A Defesa Civil pode, durante uma pandemia, ordenar que ninguém saia de casa e, em um alerta de deslizamento, ordenar que todos deixem a residência. Assim, o mesmo Deus mandou apedrejar um transgressor em um contexto e também providenciou o livramento de uma mulher adúltera em outro. Não se trata de contradição ou ética situacionista, mas de lógica contextual. O que não podemos fazer é confundir o princípio eterno com a aplicação que é histórica, nem permitir que nossas preferências guiem o debate. E como fazer isso? Refletindo eticamente sobre os valores morais que nos cercam. Pode não ser uma ciência exata, mas é o melhor meio de encontrar uma alternativa justa para situações difíceis. Como cristãos, essa reflexão deve ser combinada com oração fervorosa, estudo aprofundado da Bíblia e interações com pessoas espirituais que ajudem a minimizar os riscos de uma interpretação particular pautada por caprichos pessoais. O Espírito conhece o coração sincero dos que procuram, ainda que com dúvidas, cumprir a vontade de Deus. Você é um deles? Gostei muito dessa meditação e nós temos algumas lições que podemos tirar dela. Por exemplo, a diferença entre princípios e aplicações. Nem toda orientação bíblica deve ou pode ser aplicada da mesma forma em todos os tempos. A ética bíblica está enraizada em princípios eternos como justiça, misericórdia e reverência. Mas a forma como esses princípios se manifestam pode mudar conforme o contexto. Por exemplo, apedrejar o transgressor e perdoar a adúltera não são contradições, mas respostas de um mesmo Deus a realidades distintas. Lição 2. Moral é prática, ética é reflexão. A moral dita o que deve ser feito, a ética questiona por que deve ser feito. O verdadeiro discernimento cristão surge quando a moral se submete à ética iluminada pela palavra. Sem isso, ficamos vulneráveis a aplicar as escrituras de forma mecânica, fria e até injusta. Lição 3. Contexto não anula a verdade, apenas direciona a ação.
Tirar o chapéu em uma igreja, colocar em outra, ou tirar os sapatos em uma mesquita, são variações de um mesmo princípio, reverência. O conteúdo é eterno, mas a forma precisa de discernimento. A Bíblia não está cega diante dos dilemas modernos. Nós é que precisamos aprender a lê-la com mais profundidade. Lição 4. A conduta cristã exige mais que regras, exige batismo do Espírito Santo. Não basta conhecer versículos, é preciso combinar o estudo bíblico sério, oração constante e diálogo com pessoas espirituais. Só assim nós vamos conseguir separar a vontade de Deus dos nossos próprios caprichos egoístas. A ética cristã é uma caminhada feita com o Espírito Santo como guia, não com a tradição ou opinião como juízes. Que Deus te abençoe, que Ele te fortaleça, te dê discernimento para entender que ética e moral se complementam para a aplicação da palavra de Deus em sua vida. Nós precisamos primeiro pensar no contexto eu. O que é que a palavra de Deus está dizendo para mim? Infelizmente, muitos têm a tendência de olhar para você, para o outro, quando lemos a palavra de Deus. Mas lembre de lê-la olhando para você. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima.